Bom, iniciei agora a gravação dessa aula, Direito Individual e Coletivo do Trabalho. Bom dia a todos que estão escutando ao vivo e também aquelas pessoas que vieram a ver a gravação dessa aula. No nosso primeiro encontro do semestre, tivemos a tentativa, éramos para ter voltado às aulas presenciais, não tivemos êxito por conta do decreto do governador. Voltamos então para a atuação por meio do Teams. Tentei também pelo link do APA, nesse primeiro momento não consegui. Criei um novo link e estamos nesse novo link aqui para a celebração dessa aula, tá? Nesse primeiro momento, eu já adianto para vocês que nós vamos ter uma aula direta sem intervalos até às 9h30 da manhã. Bom, você que me vê pela primeira vez, ou você que já me conhece, vou fazer minha apresentação. Eu sou o professor Pablo Ailton. Só gostaria que confirmassem o áudio está bacana, o vídeo estão vendo bem, quem está aí vendo ao vivo, só para eu dar continuidade. Tá bom o áudio, professor. O áudio está bom, porém o meu vídeo está parecendo uma tela verde. Uma tela verde. Letícia está me vendo, as demais pessoas estão me vendo, ou tela verde também? Não, tela do Word. Tá certo, professor. Comecei a aula e acabei esquecendo de tirar, né? E agora, estão visualizando? Sim, professor. Foi gafe minha. Obrigado pelas informações aí. Foi até bom dar uma pausa. Mas bem, então é dessa forma. Meu nome é Pablo Ailton, sou professor do curso de Direito. Sou graduado em 2007 pela Faculdade Instituição de Ensino Toledo, Antônio Eufrásio de Toledo, lá de Presidente Prudente. Atuei, depois de graduado, na pós-graduação a partir de 2008. Também como advogado no segundo maior escritório de advocacia da América Latina, naquele tempo o Mandalite. Vim para o estado do Mato Grosso e desde então atuo como advogado e também atuo como docente na instituição. Nesse semestre, a coordenação passou para eu ministrar aulas para vocês, dentre outras, dessa direito individual e coletivo do trabalho. A nossa direção é composta pelo Manuel Furquim, que está com algum problema, precaução de saúde, algum tratamento, passando por isso, então, somente mesmo por questão do teletrabalho, que a gente pode ter algum tipo de contato com ele. Temos o nosso coordenador do curso de Direito, Luiz Carlos, então ele está exercendo a coordenação novamente na Faculdade de Direito da Unic Tangará da Serra. E nós estamos diante dessa disciplina de Direito Individual e Coletivo do Trabalho para termos nos encontros das 7 da manhã até as 9h30 da manhã, toda quarta-feira, com exceção de termos datas de avaliação nesse período, e a gente vai comentar um pouco mais na apresentação do plano de ensino que eu vou passar para vocês agora. Então, nessa primeira aula, por mais que sem intervalo a gente dure até as 9h30 da manhã, inicialmente eu vou passar para vocês o plano de ensino. Eu já adianto dizendo para vocês que geralmente eu fico falando pouco e peço mais a interação de vocês. Só que nessa apresentação do plano de ensino, eu vou falar muito a respeito disso. Vou tratar muito de uma forma, metodologia clássica, em que eu falo, vocês escutam. Claro que eu dou toda a liberdade para que vocês entrem em contato, me interrompam se vocês sentirem necessidade disso, tá? Mas para vocês que estão tendo a aula agora, vocês estão tendo acesso à internet e, por consequência, eu peço para vocês irem no portal do acadêmico, na disciplina Direito Individual e Coletivo do Trabalho, e você, na verdade, vai clicar lá no portal, Plano de Ensino. Então, no próprio portal, você vai clicar no plano de ensino e esse plano de ensino vai estar disponível para vocês. Quer ver só? Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui para vocês também, na tela, tá? Então, vamos procurando aí, enquanto eu não encontro aqui, o plano de ensino que a gente vai passar por ele nesse momento inicial da aula, tá?
chegaram a visualizar aí o plano de ensino? De qualquer forma, vou colocar em tela aqui para vocês. Vejam em tela, então. Vou colocar, compartilhar com vocês. Pronto. Então, como eu disse para vocês, apesar que consta como coordenador o Rui, na verdade é o Luiz Carlos, e nós estamos, até para vocês compartilharem com os demais conhecidos, amigos de turma, olha, 4º, 5º e 6º semestre dessa disciplina, tá bom? E essa disciplina, como vocês viram aqui em cima também, direito individual e coletivo do trabalho. E aqui nós temos os objetivos da disciplina, nós temos as competências que você, acadêmica, tem que ter, também para o exercício nessa cadeira de direito. Então, o objetivo dessa disciplina é desenvolver em você, acadêmico, as competências gerais ou de fundamento de área, de acordo com as unidades de ensino e os conteúdos estudados. Olha só, é daqui para baixo, gente, no item 2 que os conteúdos vão ser analisados, tá? Com foco nas habilidades necessárias para a atuação profissional. Além disso, com o uso do ambiente virtual de aprendizagem, que a gente conhece como AVA. As competências, a elaboração de uma cartilha sobre os direitos dos trabalhadores relativa à estabilidade em caso de doença ou acidente de trabalho. Ou seja, na prática vocês vão aprender algo que vocês possam acabar elaborando algum texto, algum documento a favor do empregado numa relação de trabalho, numa relação de emprego. E para isso vocês vão precisar aplicar as distinções entre salário e remuneração e quais seus efeitos no próprio contrato de trabalho. Mas bem, pessoal, nós temos nessa disciplina, é uma disciplina HAMI, que é uma disciplina aula modelo professor, e ela também tem uma certa forma híbrida que vocês conseguem ver videoaulas em cada término de sessões que nós temos. Para vocês terem uma noção, eu estou aqui no plano de ensino de vocês, mas vamos ver se eu consigo passar isso. Clicando aqui no AVA. Olha só, gente. Espero que vocês estejam vendo aí ainda. Pegando aqui as disciplinas. Olha só, direito individual e coletivo do trabalho. Confirme aí que vocês estão conseguindo ver, fazendo favor. Tudo isso que eu estou postando. Sim, estamos vendo, professor. Tá, então, por exemplo, eu estou com a seta aqui em cima do livro didático. Confirma, fazendo favor. Acho que travou. Travou um pouco? Olha só, eu clico aqui em livro didático, ele abre. Eu posso fazer o download do livro didático. Eu consigo fazer o download dele. Não é o caso que eu já fiz, eu não vou clicar aqui para fazer de novo, né? Mas olha só, eu clico, ele aparece. Abaixo, aqui está carregando, né? Olha só. Pergunto eu para vocês, vocês já fizeram o download desse livro? Sim, professor. Ademais, quem não fez, estiver assistindo a aula, gente, faça o download, aproveita agora a circunstância, ó, clicando bem aqui, você consegue fazer o download dele. Mas veja só, unidade 1, sessão 1, sessão 2, sessão 3. E aí em cada sessão, gente, vai ter a pré-aula, a aula e a pós-aula. Na verdade, a aula é essa que nós estamos passando por agora. E terminando na sessão 3 o conteúdo, olha que interessante, vocês inclusive vão contar com um vídeo resumo de todo o conteúdo que a gente analisou. Então, como que vai ser o nosso ensino-aprendizagem nessa disciplina de Direito Individual e Coletivo do Trabalho? Nessa disciplina de Direito Individual e Coletivo do Trabalho, nós temos, primeiramente, que chegar na sala de aula já tendo estudado o quê? Já tendo estudado os conteúdos da pré-aula. Então, veja só, aqui nos conteúdos da pré-aula, você já consegue, pelo próprio portal, já fazer uma leitura prévia de todo o conteúdo que nós vamos ter durante a aula, tá? Então, veja só,
que interessante. Eu vou aumentar um pouco a tela aqui. Vocês estão visualizando o que eu vou falar depois da apresentação do plano de ensino. Olha só, direito individual e coletivo do trabalho. Onde que vocês conseguem ver isso aqui? Vocês conseguem no próprio portal, na pré-aula. Então, professor, significa que hoje o senhor está apresentando o plano de ensino e vai passar esse conteúdo? Sim, na aula 1, eu vou trabalhar com vocês justamente no ponto... Deixa eu diminuir aqui para vocês enxergarem. Onde que nós estamos agora? Nós estamos justamente aqui, ó, na seção 1 da unidade de ensino 1, tá? Então, veja, a gente vai dar seguimento dessa forma. Legal. E ó, até uma dica que foi passada até para mim por WhatsApp agora, muito interessante o comentário também, em que, por exemplo, isso aqui foi colocado em metade da tela e na outra metade da tela foi colocado o próprio livro acadêmico. Para mim, fica difícil eu mostrar isso para vocês, até porque eu tive que selecionar o ponto do meu computador que seria mostrado em tela. Mas, bem, tem até acadêmicos fazendo isso. Coloca, por exemplo, essa parte aqui da pré-aula que consta no AVA na metade da tela e na outra metade da tela consta o próprio livro acadêmico. Isso é muito interessante para facilitar o ensino-aprendizagem. Mas dando continuidade aqui na apresentação do plano de ensino, o importante é vocês saberem quais são os conteúdos que serão tratados dentro da nossa disciplina durante esse semestre, tá? Então, veja, primeiros conteúdos que nós temos aqui trata do direito individual do trabalho, salário, ou seja, e quais são os pontos do direito individual do trabalho? Salário, remuneração, estabilidade, fundo de garantia por tempo de serviço, que é o FGTS. E prestem atenção, direito individual do trabalho é um primeiro passo, por mais que tenha essas subdivisões aqui, como salário, remuneração, estabilidade e FGTS. Todavia, gente, olha, numa parte posterior, nós teremos uma introdução que vai tratar a respeito do direito coletivo do trabalho. Então, nós teremos pontos, conflitos trabalhistas. Isso aqui já relacionado ao direito coletivo do trabalho. Então, vejam, durante esse semestre, o que vocês vão estudar? No direito do trabalho, vocês vão estudar o direito individual do trabalho e vocês também vão estudar o direito coletivo do trabalho. Então, já para vocês terem na cabeça de vocês, inicialmente, que nós estamos diante da apresentação do plano de ensino, mas tratando, sabendo que nós vamos estudar nesse semestre de direito individual do trabalho, e vamos estudar também nesse semestre 2, direito coletivo do trabalho. Bom, dentro do direito individual, vamos tratar de distinções e classificação a respeito do salário e da remuneração. Vamos ver se salário e remuneração eles são sinônimos ou se não, se existem diferenciações. Vamos ver se gorjetas, prêmios, diárias de viagem, ajuda de custo comportam a remuneração ou se são salário, se fazem parte de remuneração ou não, se incidem sobre 13º, se por um acaso vai incidir sobre o fundo de garantia por tempo de serviço. Vocês vão estudar também a respeito de quais são os meios de pagamento. Como assim, professor? Eu posso, por um acaso, eu trabalho na Ambev, eu posso receber meu salário pelo menos uns 10% em caixa de cerveja? Né? Então, a gente vai ver quais são os meios de pagamento que algum empregado pode receber. Trabalhar da distinção entre salário e remuneração, acúmulo de função, desvio de função, equiparação salarial, proteções judiciais ao salário, estabilidade e jurisprudência do TST, estabilidade no emprego, FGTS e formas de estabilidade. Num primeiro momento, acredito que a gente consiga estudar nessa semana que vem, provavelmente nesses 2 encontros a gente tente dar, ou pelo menos considerando esse primeiro encontro, mais 2 encontros, a gente consegue terminar todo esse ponto aqui que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Depois disso, vamos estudar a respeito do direito tutelar do trabalho. Só um segundo. Às vezes eu tenho que abrir a porta aqui, tá, pessoal? O controle de jornada e exceções legais, jornada do trabalhador, modalidades de jornada, intervalos. A gente viu aqui que jornada tem uma jornada diferente entre o urbano e o rural.
quando a gente falou do controle de jornada e exceções legais, também consta que já existe a figura do teletrabalho, tempo à disposição, compensação de jornada, jornada extraordinária, já ouviram falar, né, de hora extraordinária, hora extra, não é? Prorrogações irregulares, prorrogações regulares, ou seja, quando que a hora extraordinária ela é admitida e quando que ela é exercida em exagero. Descanso semanal remunerado, quais são os requisitos para tanto? Férias, como que são computadas as férias ainda quando o funcionário falta, por exemplo? Como que se dá a remuneração? A gente recebe as férias antes do período cessar ou a gente tem que passar as férias sem dinheiro e só depois quando a gente volta que a gente recebe o salário, né? Então, vamos trabalhar também com situações especiais de férias, menor de 18 anos, maior de 50 anos, estudantes e membros da mesma família, até da figura das férias coletivas. Vamos estudar cada ponto desse durante esse semestre. E aí partiremos então para o direito coletivo do trabalho. Vamos tratar da evolução histórica dessa proteção trabalhista, da liberdade sindical, das características no Brasil dos sindicatos, dessa unidade sindical, o sindicalismo conforme a previsão da Constituição da República Federativa do Brasil, quais são os princípios atrelados ao direito coletivo do trabalho, qual que é a importância da negociação coletiva e suas regras, como que se dá a organização sindical, suas receitas e as garantias sindicais. Vamos tratar a respeito dos princípios da negociação coletiva, sujeitos do direito coletivo, acordos e convenções coletivas, suas caracterizações, a legitimação passada, a figura dos acordos e convenções também quanto ao conteúdo, forma, limites, vigência, prorrogação, hierarquia, a questão das condutas antissindicais. Então, nós temos que tratar a respeito desses pontos, tanto nas questões extra, como também por meio de mediação ou arbitragem, segundo a história, e hoje é admitido que isso seja levado de forma consensual ao juízo para fins de homologação. O interdito proibitório, como lockout em que o próprio empregador fecha a porta da empresa para que os funcionários não entrem, isso é vetado, a gente vai estudar. Dentre outros tantos pontos, como greves, inclusive dentro do setor público, o que não é estudado pelo direito do trabalho, o setor público é estudado pelo direito administrativo. E finalizando os conteúdos, nós temos as soluções dos conflitos trabalhistas e medicina e segurança do trabalho. Então, esses pontos a serem estudados aqui são pontos ligados ao direito coletivo do trabalho. Então, direitos e deveres envolvidos, abuso do direito de greve, efeitos sobre o contrato de trabalho, qual é a caracterização, legitimidade, limitações, oportunidade de exercício da greve. Bom, pessoal, a solução jurisdicional dos conflitos coletivos, apresentação e recusa de atestados médicos, questão da higiene, da medicina e dos princípios fundamentais do ambiente do trabalho, a responsabilidade civil decorrente de uma relação empregatícia e das ações judiciais relacionadas ao direito de greve que possam vir a existir. E finalizando, os limites da negociação coletiva e a segurança e programa educativo no âmbito do direito do trabalho. Então, esses pontos todos que eu acabei de mostrar para vocês são pontos, gente, que são os conteúdos que serão estudados no semestre dentro do direito individual e coletivo do trabalho. E isso tudo vocês vão ver como? Isso tudo vocês vão ver aqui, conforme eu já disse para vocês, no livro acadêmico. Acabei mostrando aqui a pré-aula da sessão 1, mas no livro acadêmico consta todos esses pontos, tá? Referência bibliográfica, gente. Então, no próprio... A gente pensa, professor, a gente está impedido de ter aula no período noturno, etc. O governador acabou tendo esse problema do retorno às aulas, uma limitação de horário, mas eu consigo pegar livro na biblioteca, existe e-books, tá? Também. Aqui, ó, mas voltando aqui para as referências bibliográficas, nós temos alguns doutrinadores, como o Saraiva, o Maurício Godinho, temos o Martinez também, e dentre outros, né, doutrinadores, e
por meio desses livros vocês podem também aprofundar o ensino de vocês. Bom, além disso, gente, pegando esses conteúdos, só para vocês terem uma noção, olha só. Aqui, ó, o primeiro conteúdo é Direito Individual do Trabalho, Salário e Remuneração. Olha só, eu vou escolher aqui, ó. Vocês estão vendo que eu estou selecionando Salário e Remuneração. Aqui, que legal. Aí eu venho aqui no Google e coloco Ctrl V, né? Daí eu Ctrl C, Ctrl V, Salário e Remuneração. Olha o que aparece aqui. A palavra remuneração passou a indicar a totalidade dos ganhos do empregado decorrentes do vínculo empregatício, pagos diretamente ou não pelo empregador, e a palavra salário para indicar os gastos, melhor, para indicar os ganhos recebidos diretamente pelo empregador pela contraprestação do trabalho. Pô, guia trabalhista, será que tem valor guia trabalhista? Eu acho que é melhor a gente procurar outra coisa aqui, né? Mais bolsas. Né? Pegar qualquer site às vezes não dá bom. Olha só, trabalhista.blog, parece que é um pouquinho melhor. E é 2018, não é tão antigo assim. Ó, guia trabalhista. Qual a diferença entre salário e remuneração? Salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços em decorrência do contrato de trabalho. Já a remuneração é a soma do salário contratualmente estipulado, mensal, por hora ou tarefa, com outras vantagens percebidas na vigência do contrato de trabalho, como horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, insalubridade, comissões, porcentagens, gratificações diárias de viagem, entre outras. Então isso aqui parece, olha, um pouco mais aceitável do que a outra definição. Ah, professor, mas eu não consigo isso no próprio portal? No próprio portal você também pode conseguir. Como que eu vou conseguir isso no portal, professor? De duas formas. Ou você vem aqui, ó, e dá uma estudada nas pré-aulas, nas aulas e pós-aulas que constam. Uma outra forma que você pode conseguir também é, conforme eu já disse para vocês, olha só, o livro didático. Então você fez o download do livro didático, aí você chega no livro didático e você escreve aqui a palavra, ó, eu vou no Ctrl F, como que eu faço? Ó, salário e remuneração. Salário e remuneração, ó, seção 1.1. E aqui começa a tratar a respeito. Como você faz para descobrir as coisas? Gente, Ctrl F, tá? Quando é PDF. Você consegue ir clicando aqui e tentando achar cadê o ponto. Você acaba chegando à própria conceituação, tá? Olha só. Aqui, ó. A conceituação aqui dada até para a remuneração e alguns pontos aqui, ó. Isso aqui você vai acabar encontrando ali perto da página 11. Só para vocês terem noção, gente, que no mundo moderno não está difícil para a gente conseguir fazer o estudo, a aprendizagem do conteúdo, tá? Mas voltando aqui, gente, vocês já tiveram acesso, por um acaso, ao calendário acadêmico? E alguém aqui que está escutando a aula não está no grupo de Direito do Trabalho? Eu vou mandar o calendário agora no grupo de Direito do Trabalho. Só um segundinho, tá? Mandei o calendário agora para vocês. Por que do calendário? Porque eu vou tratar para vocês da questão das avaliações, tá?
É só. Espero que vocês tenham pego aí o calendário. Vocês também estão enxergando em tela aqui. Vamos para as datas das avaliações, tá? As avaliações parciais, eu não vou colocar datas específicas para ela. Conforme as aulas vêm acontecendo, eu vou colocando atividades e conforme a participação, eu vou colocando nota, tá bom? Vamos então para as datas das oficiais. E depois você acadêmica que está escrevendo isso, eu gostaria que você mandasse no próprio grupo as datas por escrito, tá? Então vamos lá, escreva aí no seu caderno oficial 1, oficial 2, segunda chamada e prova final. Oficial 1, oficial 2, segunda chamada e prova final. Oficial 1, oficial 2, segunda chamada e prova final. A nossa oficial 1 vai ser dia 7 de abril. A oficial 1, dia 7 de abril. A 1, dia 7 de abril. Oficial 2, vai ser dia 2 de junho. Dia 2 de junho. Oficial 2, dia 2 de junho. Dia 2 de junho. Segunda chamada, dia 14 de junho. Segunda chamada, dia 14 de junho. Prova final, dia 17 de junho.
obrigado aí vocês, meninos, que compartilharam as datas no grupo. Perfeito, gente. Ok, voltei aqui. Vocês devem estar me vendo aí na tela. Carregando aí, vocês já vão me ver. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Com quem que vocês tiveram aula de Direito do Trabalho até agora? Vocês já tiveram aula de Direito do Trabalho com algum professor, alguma professora, não foi? Eu tivemos interativa no quarto semestre. Ah, foi interativa? Dentro da interativa, vocês chegaram a estudar quais são os elementos, quais são os requisitos para que haja uma relação de emprego. Atenção, relação de trabalho é uma coisa, relação de emprego é outra coisa. Relação de trabalho, por exemplo, eu contratei um pedreiro para que esse pedreiro ele preste serviços de construção da minha casa, do meu escritório. Ele não é o meu empregado, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Eu contratei um eletricista para vir aqui fazer a parte elétrica da minha casa. Esse eletricista ele não é meu empregado. Os dois são profissionais autônomos. Existe uma relação de trabalho? Claro que existe. Professor, tem que ter força, tem que exercer, né? Por exemplo, o professor está ministrando aula aí agora, ar-condicionado, na sombra, sem fazer esforço nenhum, professor. Isso, sendo assim, ainda assim eu posso chamar de relação de trabalho? Pode chamar de relação de trabalho também. Acontece que em algumas circunstâncias a relação, ela além de ser de trabalho, ela também é de emprego. Tá? Só que para ser uma relação de emprego, ela precisa cumprir alguns requisitos. Vocês se lembram quais são os elementos, quais são os requisitos para que alguém esteja diante de uma relação de emprego nessa disciplina que vocês tiveram de forma interativa? Valendo 500 mil? Escreva aí no seu caderno, no seu computador, no material que você está fazendo a anotação, quais são os elementos necessários para que uma relação seja de emprego. Vai aí um minutinho, eu não vou pedir para você mostrar nem nada, fica tranquilo se você errar ou acertar, mas no seu caderno, no seu material de anotação, coloque aí elementos da relação de emprego. Aí você vai colocar elemento 1, né? Você vai escrevendo. Quais são os elementos? Vamos ver se você se lembra. E aí você escreveu, eu não sei o que você escreveu no seu caderno, mas veja, em tela aqui eu acabei de colocar a consolidação das leis do trabalho. E aí vem a CLT e diz o seguinte, ó. Ela vem no artigo 2º e coloca: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. E vem o artigo 3º do mesmo conjunto de normas e diz assim: considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Então, quando a gente lê esses dois artigos no primeiro momento, vocês vão entender em qual relação que o direito do trabalho vai estar sendo vigente, vai estar sendo atuante. Professor, não entendi o que o senhor quer dizer. É o seguinte, gente.
Vamos imaginar um agente público. Quem que é um agente público? O agente público é aquele um que estudou, se qualificou, prestou o concurso público, foi aprovado, foi nomeado e ele tomou posse. E ele está em exercício de uma atividade administrativa. Então, como assim administrativa? O vínculo dele é administrativo. Como assim, professor? Ele pode não estar diante da CLT. Um funcionário público, gente, a regra dele pode ser que seja uma regra da lei estadual. Professor, como que eu sei se a pessoa está diante da CLT ou não? Você vai no edital do concurso público. Então, por exemplo, quando você ouve falar de um oficial de justiça, quando você ouve falar de um policial, quando você ouve falar de um juiz, de um promotor, de uma promotora, quando você ouve falar dessas pessoas, elas prestaram concurso público e elas não estão diante da consolidação das leis do trabalho. Elas não estão diante desse artigo 2º, desse artigo 3º da CLT. Eles estão diante de uma regra que é uma lei especial. Então, passou no concurso estadual, é uma lei estadual que está gerenciando isso. Passou no concurso federal, é uma lei federal que está gerindo como que é a relação de emprego. Por exemplo, vocês acham que juiz tem fundo de garantia por tempo de serviço? Se ele for demitido, ele saca o FGTS? Não existe. Policial civil, militar, uma policial, vocês acham que tem fundo de garantia por tempo de serviço? Também não tem. Então, bom, professor, por que não? Porque a gente está estudando uma coisa que o senhor fala de fundo de garantia, FGTS. Mas, pessoal, o que a gente está estudando aqui é de natureza do direito do trabalho. Para vocês terem noção, se qualquer problema que existir nessa relação de emprego que nós estamos estudando aqui em direito do trabalho, esse problema vai ser resolvido na vara do trabalho. E se houver um problema administrativo entre policial e o Estado, essa ação vai ser ajuizada na justiça, não do direito do trabalho, mas sim numa justiça estadual ou justiça federal. Entendeu? Não vai ser do direito do trabalho. Então, no primeiro momento, eu quero só que vocês saibam. Vocês se lembram, por um acaso, como que faz para que seja reconhecida uma relação jurídica de direito do trabalho? Então, tem que preencher os requisitos previstos no artigo 2º e no artigo 3º da CLT. Então, numa relação de emprego previstas na CLT, olha só, é uma relação que envolve duas figuras. Essa relação envolve a figura do empregador e envolve a figura do empregado. Quando que eu vou chamar uma pessoa de empregador? Quando que eu vou chamar uma pessoa de empregado? Então, primeira coisa, você já sabe que nesse direito do trabalho que nós estamos estudando, vai existir sempre a figura do empregador e a figura do empregado. E aí nós vamos pegar algumas características que o empregador, em regra, uma empresa, em regra, pessoal, porque existem empregadores por equiparação. Mas qual que é a regra geral? A regra é que o empregador vai ser uma pessoa jurídica. É uma regra absoluta? Não, comporta exceção. Eu, por exemplo, eu sou um advogado e como advogado, mesmo sem ser uma pessoa jurídica, eu posso contratar um empregado para que ele preste serviços no meu escritório de advocacia. Vamos pegar um outro exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar do microempreendedor individual, apesar que a gente vai colocar CNPJ para esse, por mais que o CPF dele tenha responsabilidade, vamos deixar ele de fora aqui. Mas bem, pessoal, primeira coisa, a gente vai pensar que empregador, pessoa jurídica ou pessoa física, mas por força da equiparação, o empregador vai ter o poder de gerenciamento, ele assume os riscos da atividade econômica, ele que admite, ele que assalaria, ou seja, tem onerosidade, e ele que dirige a prestação pessoal, ele que tem, então, a organização, ele que é responsável pela organização. Professor, quem que vai decidir o horário de entrada e saída? É o empregado ou o empregador? É o empregado. Claro que não, é o empregador. Tá? Então, é o empregado que decide a hora que entra e a hora que sai? Não, é o empregador que determina isso. Olha só o que diz o artigo 3º, só para vocês relembrarem, eu coloquei em tela para vocês. Olha só, o artigo 3º diz, considera-se empregado toda pessoa física. Então, agora sim, pessoal, ó, a gente viu que para a relação jurídica deve existir
empregador e empregado, só que o empregado sempre será uma pessoa física. Por quê? Se for contratado uma pessoa jurídica, a relação não vai ser de emprego, vai ser uma relação de prestação de serviços. Então, o empregado, para que haja uma... Primeiro, vamos pensar pessoa física. Essa pessoa física que presta serviços de forma habitual, e habitual não quer dizer que é todo dia, pode ser segunda, terça, quarta, na outra semana segunda, terça, quarta, na outra semana segunda, terça, quarta, não importa se não for todo dia, mas tem que ser de forma habitual. Então vejam, a figura de uma pessoa física que presta serviço de forma eventual à mesma empresa, né, ao mesmo empregador, subordinado, que tem então dependência, subordinação ao seu empregador, de forma onerosa, tá? Veja só, de forma onerosa. Então você pega essas características aqui, você acaba encontrando características de uma relação de emprego. Importante de saber que é uma relação de emprego, qual que é a importância? Se você não estiver diante de todos esses elementos de uma relação de emprego, o problema pode ser resolvido na esfera civil. O problema pode ser resolvido na justiça comum, estadual ou federal. Agora, se a relação for de emprego, o problema provavelmente vai ser resolvido na Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal. Então, aqui em Tangará da Serra, um funcionário de uma empresa teve um problema porque não recebeu o salário. Opa, esse problema vai ser resolvido como? Se o empregado não recebeu o salário do empregador. Eu vou na Justiça Comum Estadual, na Justiça Comum Federal, eu vou me valer ou eu vou me valer da Justiça do Trabalho. Você vai na Justiça do Trabalho porque é uma questão que envolve uma relação de emprego. Ah, não, professor, acontece que eu não sou o patrão, eu não sou a patroa. Na verdade, eu apenas contratei aqui uma empresa para ela colocar cerca elétrica no meu domicílio, na minha empresa. Mas é assim, eles não são empregados, eles são empregados da outra empresa, né? E aí, professor, é o seguinte, eles prestaram um mau serviço, não fizeram a instalação de forma direita e eu não fiz o pagamento integral. Eu falei que eu ia pagar somente quando aquele serviço tivesse terminado. Então, eles fizeram um serviço meia boca, não terminaram o serviço. Eu falei, olha, o dinheiro da entrada que eu passei para vocês não vai ser mais do que isso que eu vou passar. Eu só vou passar a segunda parte, a parcela restante, quando vocês terminarem o serviço. Não venham me cobrar o dinheiro antes de vocês terminarem o serviço. Pode essa empresa ajuizar uma ação trabalhista contra mim, professor, porque eu não paguei ainda a totalidade da contratação da instalação da cerca elétrica? Não vai ser um problema trabalhista isso, gente. Então você contratou para colocar a cerca elétrica no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente doméstico, eles não prestaram um bom serviço e você então fala que só vai adimplir 100% quando 100% do serviço for prestado. E aí essa empresa, ela vai fazer o quê? Vai ajuizar uma ação no direito do trabalho contra você? Claro que não. Ela, no máximo, poderia te buscar por meio de uma ação judicial na justiça comum, tá? Nesse caso aqui, na justiça comum estadual. Por quê? Porque a relação não era de emprego. Então, só relembrando, tudo que vocês estão estudando nesse semestre comigo é porque a relação é uma relação de emprego. Alguém quer fazer algum comentário a respeito disso aí que eu comentei? Porque não é nem tema do nosso conteúdo, gente, mas é só para vocês sacarem o que vocês estão estudando, para vocês não ficarem perdidos aí na disciplina. Primeiro tem que saber quais são os elementos, e depois disso é que a gente começa a tratar sobre todos os temas dos conteúdos que eu apresentei para vocês há pouco. Dou a oportunidade de vocês fazerem um comentário em 1 minuto, 2 minutos, responder algumas perguntas, fiquem à vontade, tá?
Já que vocês estão sem perguntas, vamos dar seguimento. Bom, pessoal, isso aqui eu estou printando aqui, mostrando para vocês em tela, no livro acadêmico. Deixa eu mostrar a página pelo menos. Página 10, ou página 9 PDF, tá? Veja só, para a gente começar a tratar dos pontos, quem preparou o material para a gente, inclusive, colocou que é importante que vocês saibam nessa seção 1 da unidade 1, distinção entre salário e remuneração, as formas de pagamento dos salários, e se por um acaso o vale-refeição ele sempre será considerado como uma verba que integra a remuneração, que incide sobre FGTS, 13º, ou não, tá? Qual que é a natureza jurídica? Professor, natureza jurídica, eu nunca descobri, estudo, já estou no quarto, no quinto, no sexto semestre, eu nunca sei o que é natureza jurídica, e eu sempre vejo que existe natureza jurídica. Talvez você tenha essa dúvida, tá? O que é natureza jurídica? Natureza jurídica, gente, é como se eu perguntasse para você qual é a sua origem, de onde você vem. Agora há pouco eu estava comentando com vocês a respeito justamente de eu falar se era do direito do trabalho, se por um acaso a relação era do direito civil, se a relação era do direito do consumidor. Lembra que eu falei isso para vocês agora há pouco? Então, quando eu falo natureza jurídica, é isso que eu quero dizer. Pertence a qual ramo do direito? A natureza jurídica dele é do direito do trabalho? É do direito civil? É do direito do consumidor? É do direito tributário? É do direito previdenciário? E outra coisa, vocês já estudaram o Código Civil, vocês já viram o quê? Que existe lá das pessoas, dos bens, das obrigações, dos contratos, do direito de família, das sucessões. Quando você estuda o direito do trabalho, você chega no direito individual, direito coletivo do trabalho. Quando você estuda direito do trabalho individual, você fala de salário, de remuneração. Espera aí, integra a verba remuneratória, salarial do empregado ou não integra? Então, gente, isso que está sendo colocado aqui no livro acadêmico, qual que é a natureza jurídica do vale-refeição, é se por um acaso ele integra ou não a verba salarial do empregado, tá? Então, qual que é a natureza jurídica? É aquela uma que vai fazer aumentar o salário do empregado ou não? É aquilo que é pago esporadicamente e não tem efeito nenhum. Não incide sobre FGTS, 13º, férias, nada disso. Tá bom, pessoal? Então é muito importante vocês saberem disso. Em tela, inclusive, consta aí na pré-aula de vocês, eu vou fazer vocês verem mais uma vez. Olha só o que consta aqui em tela, gente. A Constituição, o sistema piramidal de Hans Kelsen, se a gente pode assim falar. O sistema piramidal de Hans Kelsen é aquele que coloca a Constituição no topo da pirâmide. E quando eu falo Constituição, eu agrego a Constituição, eu agrego a com crase, né? Eu agrego a Constituição às emendas constitucionais. Como assim, professor? É porque quando eu falo Constituição e emenda constitucional, eu falo da mesma coisa. Quando você abre uma Constituição da República Federativa do Brasil, lá vai estar norma do poder constituinte originário, como também normas do poder constituinte derivado, exemplo aqui, emendas constitucionais. Vamos ter também tratados internacionais que versem sobre direitos humanos aqui nesse mesmo ambiente com força constitucional, embora seja infraconstitucional, ele é supralegal, não vou ficar me alongando nisso porque não é aula de direito constitucional aqui, tá? Chegamos às leis e outras normas infraconstitucionais, então no topo a pirâmide com as emendas. Abaixo da Constituição e as emendas, nós temos a lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, decreto presidencial, portaria. E nós temos atos infralegais. Eu falei para vocês dos infraconstitucionais, e nós temos os infralegais, instrução normativa, resolução, ato normativo, ato administrativo, portaria, aviso, isso é um ato infralegal. E aqui, pessoal, por que no material foi colocado o sistema piramidal, citado aqui a Constituição, as leis infraconstitucionais
e as normas infralegais. Vocês têm uma certa noção do porquê que isso foi citado no material? Talvez não passe na sua cabeça o porquê ainda, ou talvez vocês já tenham visto. Alguém chegou a ver aí nas aulas interativas o porquê disso? Não, professor. Não? Bom, pessoal, então é o seguinte. Vocês talvez desde já devem fazer a seguinte memorização. Olha isso daqui. Isso daqui é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É um decreto de 1942, que passou por algumas alterações, inclusive na nomenclatura, e esse decreto-lei, ele acaba dizendo aqui, olha só, artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Artigo 2º. Não se destinando a vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Aqui falando da questão de revogação. Olha só, artigo 3º. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Tá? Algumas regras aqui, pessoal, que vale tanto para o direito do trabalho, como vale para o direito civil, para o direito penal, tá? Tem todas essas importâncias aqui, mas eu vou destacar aqui para vocês que ninguém se excusa do cumprimento da lei alegando que não a conhece. E aí a gente chega no nosso material, e no nosso material está constando lá o sistema piramidal de Hans Kelsen. E por que está constando esse sistema piramidal de Hans Kelsen? Porque é o seguinte, gente, no nosso ordenamento jurídico, nós temos diversos ramos do direito e um desses ramos é o direito do trabalho. Temos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro que fala que todo mundo deve cumprir a lei, deve cumprir a Constituição, deve cumprir a lei ordinária, a lei complementar, etc. E deve cumprir a instrução normativa. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. A instrução normativa deve respeito à lei ordinária? Deve. A lei ordinária deve respeito à Constituição? Deve. Aí eu pergunto para vocês, pode haver uma instrução normativa que contraria a Constituição? E a resposta é não. Pode haver uma lei complementar que contraria a Constituição? E a resposta é não. Tá? Agora a gente chega dentro do direito do trabalho, eu faço a mesma pergunta. Pode haver alguma norma infraconstitucional? Pode haver até um próprio acordo entre empregado e empregador que trate de forma diferente da norma da lei ordinária, que trate de forma diferente da Constituição? Pergunto para vocês, pode ou não pode isso no direito do trabalho? E a resposta, gente, é a seguinte: pode. Pode. A resposta é pode. Professor, o senhor está gerando confusão na nossa cabeça. Então, para tirar a confusão da cabeça de vocês, eu vou dizer o seguinte. Dentro do sistema piramidal, nos demais ramos do direito, a gente tem a hierarquia. Hierarquia, a palavra por si só, você já consegue entender. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, senão vai sofrer alguma sanção. Pegando o exemplo, quando um pai, uma mãe dá uma ordem para o filho, ou o filho obedece, ou o pai e a mãe, antigamente davam a varada na criança, e hoje o que eles fazem? Eles tiram o celular, tiram o tablet, etc. A bronca hoje das crianças é desse jeito, né? Deus abençoe. Mas vejam, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na norma do direito do trabalho, existem os princípios que a gente vai analisar agora na sequência, e esses princípios, eles dizem o seguinte: emprega-se a norma mais favorável para o empregado. Então, veja só, se a Constituição fala que o limite de horário de trabalho é de 8 horas por dia, pode um contrato de trabalho falar que eu estou contratando
que o empregador está contratando o empregado para trabalhar 6 horas ao dia? Pode. Se vem a Constituição e fala que o mínimo que vai se receber de horas extraordinárias é de 50%, pode uma convenção coletiva estipular que para determinada categoria o valor da hora extraordinária é de 120% do salário? Pode também. Professor, mas aí vai estar indo ao contrário do que diz a Constituição. A Constituição fala ali que o horário vai ser 8 por semana e vai ser 44 semanais. E vem o contrato e fala que a pessoa vai trabalhar 6. Mas qual que é mais benéfico? Né? Vamos pegar, é melhor trabalhar 6 e receber o mesmo tanto, não é? Ah não, professor, mas vem a Constituição e fala 50% de horas extra. E vem a convenção coletiva e colocou 120%. Qual que é mais benéfico, gente? A convenção. Vai aplicar qual? A Constituição ou o contrato? A Constituição ou a convenção coletiva? Vocês conseguiram me entender aí? Pelo menos levante a mãozinha. Tem uma mãozinha aí que vocês podem levantar. Pelo menos um ou outro acadêmico levantando a mãozinha, só para eu saber que eu não estou aqui sozinho, né? Olha que bacana, né? Letícia, Gabriele, Regiane, obrigado, tá? O Renan aí está presente também. Nossa, bacana, Camila. Muito obrigado pela participação aí, demonstração às Gabrieles, né? Muito bacana. Obrigado mesmo, gente. Então é nesse sentido. Então, por mais que exista esse sistema piramidal, por mais que a gente fale que o que vale é o que está lá em cima, é a Constituição, se houver uma norma infraconstitucional e até mesmo infralegal, exemplo, um contrato de trabalho, forma uma lei entre as partes. Pacta sunt servanda, o contrato faz lei entre as partes. E essa norma que for mais benéfica para o empregado, ela que vai ter valor, inclusive superiormente à própria Constituição da República Federativa do Brasil. É por isso, então, gente, que esse sistema piramidal, ele acaba não tendo forças como se tem para os demais ramos do direito. Então, quando se fala daquela questão da natureza jurídica, é importante vocês saberem. E eu repito, é uma relação de emprego? Se é uma relação de emprego, a gente aplica o quê? O direito do trabalho. E se a gente aplica o direito do trabalho, qual é a característica bem bacana? É que aplica-se a favor do empregado a norma mais benéfica, pouco se importando a questão hierárquica. Não importa a questão hierárquica. Existe a norma para aquele empregado? Existe. Qual que é a mais benéfica? Faça a comparação. Quais as mais benéficas? É muito interessante, então. Ah, professor, o senhor acabou fazendo uma citação ali a respeito da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o senhor disse que ninguém se excusa do cumprimento da lei alegando que não a conhece. E, professor, o senhor está falando que pouco importa a norma federal, a lei infraconstitucional ou a norma infralegal, que vai se aplicar o que for mais favorável ao empregado. Isso quer dizer o quê, gente? Que vocês que querem ganhar dinheiro como advogado ou até como um prestador da justiça no âmbito da justiça do trabalho, vocês têm que saber que o direito do trabalho é um ramo do direito, e aí vem a pergunta, para eu concluir isso, é um ramo do direito público ou é um ramo do direito privado? Presta atenção. A perguntinha que você pode escrever no seu caderno aí e você tenta em 30 segundos só descobrir: o direito do trabalho é um ramo do direito público ou é um ramo do direito privado? Coloque aí no seu caderno. O direito do trabalho é um ramo do direito público ou é um ramo do direito privado? Escreve aí no seu caderno e aí você tem duas possibilidades de responder: ramo do direito público ou você vai responder ramo do direito privado. Não é para você falar para mim o que você respondeu no seu caderno. Fica tranquilo, pode escrever aí. Ramo do direito público ou ramo do direito privado? E a maioria da doutrina coloca que o direito do trabalho é um ramo do direito privado. O direito do trabalho é um ramo do direito privado. Eu acabei de falar para vocês do pacta sunt servanda, que significa o contrato faz lei entre as partes. Mas quando vocês forem atuar no direito do trabalho, eu já estou adiantando para vocês, isso não cai na avaliação, mas vocês não vão ter que ver apenas a norma constitucional que fala do direito do trabalho.
Você não vai ter que ler apenas a CLT para ver o que lá está escrito a respeito do trabalho. Você ainda vai ter que ver as orientações do TRST a respeito do direito do trabalho. Você ainda vai ter que ver as súmulas do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que trata a respeito do direito do trabalho. Você ainda vai ter que estudar as convenções coletivas. Você ainda vai ter que analisar, então, quais são os acordos coletivos. Então, vejam, pessoal, por um acaso você acha que tudo isso que eu falei para vocês passa pelo devido processo legal? Vocês acham que tudo que eu falei para vocês passa pelo devido processo legal? Desculpa, pessoal, eu falei errado. Devido processo legal, coisa nenhuma. Passa pelo poder legiferante, ou seja, pelo processo legislativo. Vocês acham que tudo que eu falei aqui ó, de acordo coletivo, convenção coletiva, negociação coletiva, que é o termo geral. Então veja, pessoal, vocês acham que uma negociação coletiva vai lá, Câmara dos Deputados, Senado Federal, revisão pela Câmara dos Deputados, promulgação, sanção e veto e promulgação pelo presidente da República? Vocês acham que tem que ter o quórum mínimo na Câmara dos Deputados, o quórum mínimo lá no Senado Federal? Nananina, não. Convenção coletiva, acordo coletivo, não passa pelo processo legislativo. Então, gente, olha só, aqui está dizendo, olha só, que ninguém se excusa da lei alegando que não a conhece. Então, você, quando for advogada, quando for advogado, você fala assim, pô, ali está falando que todos os empregadores têm que cumprir a lei. E, salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar no país 45 dias depois de oficialmente publicada. Mas espera aí, e essas convenções coletivas? E esses acordos coletivos? E esses contratos de trabalho que a própria empresa faz com o empregador, com o empregado? Como que eu vou saber tudo isso, professor, se aqui está falando que ninguém se excusa da lei alegando que não a conhece? Então, pode chegar a delegacia do trabalho, pode pegar o fiscal, o oficial de justiça do trabalho e ir ali e dar a multa na empresa, etc., professor? Porque, veja, e quem diz que o empregador conhece todas as normas? É por conta do seguinte, gente, direito do trabalho é um ramo do direito privado. Direito do trabalho, segundo a maioria da doutrina, é um ramo do direito privado. E como o ramo do direito privado autoriza, aqui no Brasil, nós somos positivistas, nós não somos do common law, nós somos do civil law. Significa que nós somos positivistas. E mesmo sendo positivista, gente, a gente autoriza o que é acordado em um acordo coletivo, o que é negociado em uma convenção coletiva, o que é negociado num contrato de trabalho, a gente aceita isso como válido, o que é previsto na lei ordinária, na CLT, o que é previsto na Constituição, a gente aceita tudo isso daí. Porque, presta atenção, você fala assim, não, professor, o direito do trabalho ele é diferente mesmo. Quando eu vou lá no direito civil, no contrato, eu não fico pegando aí súmulas, eu não fico pegando convenções, acordos coletivos, isso aí eu não vejo, professor, realmente, aí no direito do trabalho eu estou vendo. Mas imagina só, gente, se cada contrato tivesse que passar por processo legislativo. O direito civil também é um ramo do direito privado. Imagina se cada contrato que você fosse fazer, você tivesse que levar isso para o Congresso Nacional. E no direito do trabalho, eles colocam a forma de proteção, gente, de uma dinâmica um pouquinho diferente do que a gente pensa. Presta atenção, quando a gente pegou na história, na Revolução Industrial, em que mulheres e crianças começaram a trabalhar para ganhar o mínimo de dinheiro, de sobrevivência, recebendo muito menos que os homens, e a gente tem reflexo desse preconceito até hoje. Hoje, quem mais estuda... olha só, gente, eu estou aqui com a Gabriele Ricas, eu estou com a Gabriele Bonfim, estou com a Camila, estou com a Gabriele Fontana, estou com a Letícia em sala de aula, com a Maria, Regiane, e nós temos, além de mim, o Renan, um único homem assistindo essa aula, e o restante todas mulheres.
Então, se a gente for pegar na história, por que a gente analisa que na mesma função os homens recebem mais que as mulheres, se as mulheres são maiorias em tudo? É a maioria no estudo, é a maioria de pessoas vivas. A gente, se fosse parar para analisar, por que no Congresso Nacional a minoria é mulher ao invés da maioria? A gente não consegue entender muito bem, mas isso aí tem um apanhado histórico. Se a gente for pegar essa questão da Revolução Industrial, em que as mulheres foram às ruas, antigamente, gente, elas precisavam da autorização do marido para sair de casa. Para trabalhar, então, nem se dizia. Para votar, demorou para votar também, tudo isso. E isso teve o reflexo para que as constituições elas passassem a fazer previsão de direitos sociais. E o direito do trabalho, gente, é um direito social. E eu comento isso para vocês, por quê? Porque o que nós estamos estudando entre direito individual e coletivo do trabalho é porque o direito do trabalho, ele é um direito de natureza o quê? Privada, não é pública. Só que o Estado, ele entende que quanto mais perto do empregado houver a regulamentação, mais favorável para o empregado pode ser. Então, por mais que a Constituição vá lá e coloque 50% de hora extraordinária como um teto mínimo, ele aceita que uma convenção coletiva coloque 100%, 120%, porque ele entende que ali o poder de negociação a favor do trabalhador vai ser melhor do que uma norma super geral que está lá na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, acostumem-se com isso. Vocês estão estudando direito do trabalho e vocês não vão ver apenas a norma constitucional ou um código, não vai ser só isso. Você vai ver a norma constitucional, vocês vão ver a CLT, vocês vão ver orientações, vocês vão ver convenções, vão ver tratados, inclusive súmulas dos tribunais superiores do direito do trabalho, tudo como uma fonte normativa do direito do trabalho. Tá bom? A Gabriele Ricas Bonfim quer fazer alguma pergunta? Eu pedi para levantar a mão aquela hora, eu não sei se abaixaram e levantaram de novo. Só como está com a mão erguidinha aqui, eu acabei fazendo a pergunta. Tudo certo, professor. Tudo certo? Então tá bom. Vamos dar continuidade, gente. Eu tinha mostrado para vocês a pirâmide de Hans Kelsen. E no material acadêmico, fazendo sequência até do próprio livro acadêmico, a gente tem alguns princípios para ser feita a... Desculpe, né? Nós temos alguns princípios para a gente memorizar. Esses princípios, eles vão ao encontro do que eu estou dizendo, tá? A respeito dessa proteção ao empregado. Estamos menosprezando o empregador? Não. Na própria Constituição, nós temos o sistema financeiro do Estado também. A Constituição, ela regulamenta também a ordem econômica do Estado. Só que, pessoal, a gente tem que levar em consideração que todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver. E é por isso que existe uma proteção ao trabalhador também. Então, vamos tratar aqui dos princípios que regem as relações empregatícias, as relações de trabalho, ok? Só que para a aula não ficar muito maçante, eu falando, vocês escutando, etc., eu só gostaria que vocês fizessem a anotação aí no caderno de vocês da definição, tá? Definição. Coloque aí o que eu quero que vocês coloquem no caderno. A definição do quê? Princípio, coloque aí. Eu quero que vocês tragam a definição do princípio da condição ou cláusula mais benéfica. Princípio da condição ou cláusula mais benéfica. Princípio da condição ou cláusula mais benéfica. Na linha de baixo, coloque princípio da primazia da realidade. Na linha de baixo, princípio da primazia da realidade sobre a forma. Princípio da primazia da realidade sobre a forma. Próximo princípio, princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Na linha de baixo, princípio da irredutibilidade salarial. Tudo isso, gente, eu estou pegando
da página 9 e 10 PDF, tá? Do livro acadêmico. 9, 10, 11, conforme for aí. Princípio da inalterabilidade contratual lesiva, princípio da irredutibilidade salarial, princípio da irredutibilidade salarial. O outro princípio, princípio da intangibilidade salarial. Princípio da intangibilidade salarial. Então, página 10, 11, aí vocês conseguem pegar a definição de todos esses princípios. E agora eu falo para vocês, coloquem isso, leiam a definição e coloquem a definição ou grifando no seu material PDF ou então escrevendo no seu próprio caderno a definição por escrito. 5 minutinhos para vocês, tá? Para vocês lerem, memorizarem e eu volto para a pergunta daqui 5 minutos. 8h52 agora, às 8h57, 58 eu volto, tá? Fiquem à vontade de colocar isso no caderno.
Alguém aí não conseguiu fazer a definição ou todos conseguiram? Não ouvi, Letícia? Tô terminando. Professor, Tá. Podem falar, quem quiser. professor, eu não fiz, porque eu tô sem o acesso ao AVE, eu tô sem o livro. Aí eu até pedi lá no grupo, mas aí ninguém mandou para mim ainda. Tá, deixa eu ver se eu dou um jeito de mandar para você. Só um segundo. Obrigado, Letícia. Eu vi que mandou também, né?
Vamos lá, gente, vamos para as definições. Bom, meninas, é o seguinte, temos, desculpa, Renan, mas ó, Gabriele Fontana, Tainara, Gabriele Ricas, Letícia, Maria, Camila, Renan, aí tem uma Gabriele que está só Gabriele. Qual que é o segundo nome, Gabriele? Tem a Gabriele Bonfim também, tem a Dorcilene e a Regiane, mas tem uma Gabriele com dois L's e Y que não tem um segundo nome. É a Bonfim, professora. Vou colocar aí o sobrenome. Ah, não, porque apareceu Gabriele e Gabriele Bonfim. Aqui, como apareceu uma Gabriele sem o Bonfim, eu não sabia qual Gabriele que era, então não tem problema não, tá? Tá, vou colocar. Ou pode ser outra Gabriele também. Tem mais uma Gabriele. Então, tem a Gabriele Ricas e além da Gabriele Ricas, tem a Gabriele Fontana. Se tiver mais alguma Gabriele, é isso? Então eu vou colocar aí. Tá. Bom, agora chegou a hora então da gente, na verdade, eu vou pedir a definição e conforme vocês vão passando a definição, eu vou colocando aqui a pontuação da aula de hoje, tá? E a primeira definição que eu vou querer é o princípio da condição ou da cláusula mais benéfica. Princípio da condição ou da cláusula mais benéfica, e eu vou escolher para falar a Tainara está aí escutando a gente? Já chegou a fazer essa atividade? A respeito desse princípio, a Gabriele chegou a fazer a definição? Sim, professor. Eu, Gabriele Ricas. Gabriele, tá, eu vou para. Então, beleza. Gabriele, passa para a gente a definição, fazendo um favor, desse princípio da intangibilidade salarial. Ele consiste na garantia ao longo de todo o contrato de trabalho, da preservação de cláusulas contratuais mais vantajosas ao empregado para evitar que ele sofra prejuízo. Então, é um princípio de interpretação que serve para interpretação. Eu falei errado, na verdade é esse mesmo princípio da condição à cláusula mais benéfica, justamente que nas interpretações das cláusulas vai se interpretar, vai se levar em consideração aquela que for mais vantajosa para o empregado. Isso mesmo, tá? E o interessante, gente, é que isso leva ao direito adquirido. Vocês chegaram a estudar e chegaram a descobrir o que é direito adquirido, ato jurídico perfeito e acabado, trânsito em julgado? Chegaram a estudar isso com algum professor, professora? Provavelmente sim, porque vocês já estão no quarto, quinto, sexto semestre, né? Mas sabem disso, né? Sabe o que é um direito adquirido, sabe o que é um trânsito em julgado, sabe o que é um ato jurídico perfeito e acabado, não é? Se alguém tiver em dúvida, levante a mãozinha aí, etc., que eu passo para vocês. Mas dentro desse princípio, nós estamos falando justamente a respeito que, na interpretação mais favorável, acaba se gerando, por consequência, um direito adquirido, tá? Acaba surgindo, sem problema algum, o direito adquirido. Maravilha, 250 pontos aí para a Gabriele já, tá? Além desse princípio, também temos o princípio da primazia da realidade sobre a forma. E eu vou pedir para falar desse princípio, Letícia, tá aí presente?
A Maria... Oi, professor. A Letícia está aí? Letícia, você chegou a fazer a definição do princípio da primazia da realidade sobre a forma? Fiz, mas eu vou ler no livro, tá? Sem problema. O princípio da primazia da realidade sobre a forma também é norteador do tema em estudo, implicando no fato de que, em diversas situações, a concessão de uma vantagem não prevista expressamente no contrato de trabalho será a ele incorporada, isto é, a instituição de determinada remuneração no contexto fático de uma relação empregatícia suprirá sua eventual ausência no impacto laboral expresso formado pelas partes. Em resumo, o que prevalecerá é o que ocorre no dia a dia do trabalho e não necessariamente aquilo que está expresso no contrato de trabalho firmado entre as partes. Legal. Deixa eu colocar aqui a pontuação. Todos que foram participando, etc., pessoal, vou colocando a pontuação por aula, 250 pontos, tá? Atenção, gente. Contrato de trabalho. Vocês são cientistas do direito. Por quê? Porque vocês estão estudando o direito. E às vezes a gente pode pensar, olha só, vou fazer uma pergunta para você, você pensa na resposta, não precisa nem falar. Eu falo você, todos que estão assistindo aí a aula agora, tá? Se João foi até a empresa X, entregou seu currículo e a empresa X ligou para o João e falou assim, João, vem aqui na segunda-feira e comece a trabalhar das 8 até as 6, com intervalo das 11 até a 1. E você vai ser auxiliar geral, João. Tudo bem. Aí, passado um mês, o João recebeu o salário e teve devolvida a carteira de trabalho assinada. A carteira de trabalho foi assinada porque João começou, e na segunda-feira ele foi, já levou a carteira, e dentro desse mês foi devolvida a carteira para ele, tá? Só que não foi entregue nenhum contrato escrito para ele assinar, nem nada. Ele só levou a carteira assinada, ele voltou e está recebendo o salário e João continua trabalhando. Pergunto eu para vocês, existe... veja, eu falei para vocês que nenhum contrato escrito foi assinado por João. Existe algum contrato de trabalho entre João e a empresa X? E não me responda em áudio, fique tranquilo, não precisa responder. Mas dentro da sua cabeça, pense, será que existe um contrato de trabalho entre João e a empresa X? Pensa. Você que é estudante de direito, fica pensando, existe contrato de trabalho entre João e a empresa X? Porque não foi passado um contrato escrito para João assinar. E a empresa também não assinou nenhum contrato escrito. Gente, negócio jurídico, contrato é praticado pelas pessoas a quase todo momento. Para você ter noção, você está sendo dotado agora de internet, você pode ter se lembrado da última vez que você precisou de um transporte, você teve que comprar a passagem, em que você colocou combustível no carro, em que você comprou capinha para o celular, e aí eu pergunto, você foi até o supermercado, e eu pergunto para vocês, toda vez que vocês realizam um contrato, vocês exigem um contrato escrito? Escuta, é o seguinte, eu estou comprando essa capinha de celular, eu quero que você coloque aqui, contratante, contratado, objeto do contrato, foro de eleição. Vocês acham que para tudo que você vai realizar na sua vida tem um contrato escrito? E eu fiz essa pergunta justamente porque no princípio da primazia da realidade sobre a forma é que ainda que o contrato celebrado entre empregador e empregado seja de forma expressa, escrita, ainda que o contrato seja escrito, se na realidade está falando auxiliar geral e João foi colocado para ser gerente, vai ter mais valor que o contrato falando que é auxiliar geral? Ou se na prática João trabalhou como gerente, ele vai ter que ter reconhecido a realidade, a primazia da realidade sobre a forma? Entenderam isso? Quando a gente fala do princípio da primazia da realidade sobre a forma, é que ainda que exista uma formalidade, por exemplo, um contrato expresso escrito, ainda que ele exista, vai ser mais valioso
ou melhor, vai ser mais valiosa a realidade do que o que está formalmente previsto naquele contrato. E atenção, nem todo contrato de trabalho é escrito. Mas, nesse exemplo que eu falei de João e da empresa X, o contrato de trabalho existia. Só que não o contrato escrito. Existia um contrato expresso verbal, oral verbal, ok? Então, é verbal oral, quer dizer. Então é nesse sentido, gente. Não é porque não tem algo escrito que deixa de ter um contrato. Tem sim. Acontece que não é um contrato escrito, mas que existiu um contrato ali entre João e a empresa X, existiu esse contrato. Estudamos aí com a professora Edilene no semestre passado. Olha que maravilha, né? Que bom. Isso é muito bom. Professora Limbelene. Agora, princípio da inalterabilidade contratual lesiva. A Gabriele Fontana está por aí? A Maria está presente? Oi, professor, estou presente, sim. Chegou a fazer as definições? Estou sendo ouvinte hoje porque essa disciplina não está na minha grade, mas aí depois eu vou ver o porquê que está acontecendo, porque lá eu estou com processos do trabalho. Mas eu estou ouvindo e está sendo muito bom. Tá bom, deixa eu falar. Maria, realmente esse processo do trabalho existe e a aula vai ser na sexta-feira, no período matutino também, tá? Tá, eu também não tenho esse horário, eu vou ver também certinho, e é com o senhor mesmo. Isso mesmo. Então, talvez hoje você está aqui assistindo a aula, só que de fato existe uma aula diferente. Essa aqui é direito individual e coletivo do trabalho, e aí na sexta-feira vai ser processo do trabalho, tá? Ok. Eu vou pular Mas eu aqui. estou ouvindo e foi muito bom até responder uma dúvida minha aqui da minha trabalho diário. Essa questão que você comentou da primazia, que eu tenho casos aqui que tem contratação de 6 horas, mas recebe um salário integral, né? Aí a questão da infraconstitucionalidade respondeu uma dúvida minha, né? Eu achei muito importante. Mas esse princípio da inalterabilidade, eu acredito que não altera, né, o contrato de trabalho. Essa pergunta última. Entendi. De fato, não, mas é assim, quando a gente se torna um cientista do direito, um profissional do direito, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa fala, com a nossa forma de manifestação. Pegar como exemplo, Maria, aqui é princípio da inalterabilidade contratual. O contrato não altera, mas ele termina aqui, ó, lesiva. Então, tem um adjetivo aqui. Então, não é que o contrato não pode ser alterado, ele pode. Ele só não pode de forma prejudicar o empregado. Sim, então, isso eu entendo. É até interessante a gente fazer esses comentários assim, porque pode alterar um contrato? Pode. Sim, eu faço isso constantemente, alteração. Olha só. Você se sente livre para falar a respeito de qualquer empresa que você está comentando? Não, é porque eu sou contadora e eu faço alterações contratuais, né? Uhum. E deixa eu falar para você, nessa mesma que não aula... pode ser lesiva, que não pode prejudicar o funcionário em si, né? Uhum. Não nessa aula de hoje, que não vai dar tempo, mas na sequência a gente vai falar, inclusive, da questão do salário mínimo, só que a gente tem que trabalhar com a proporcionalidade do valor em relação à hora de trabalho também. Horas trabalhadas, eu trabalho com isso também. Esse comentário que você fez, acho que tem muito em relevância isso, né? Vamos supor não, né? O salário mínimo nesse ano de R$ 1.100 e uma pessoa não é contratada para 44 semanais, para colocar um horário superior. Pode, por um acaso, haver a consideração do salário mínimo proporcional ou não pode? Então, isso aí tem muita relevância. Pode, né? A resposta antes da hora. Isso mesmo, parabéns. Então, beleza, gente. Obrigada, Maria, professor. eu que agradeço a participação, tá? Mas vamos então, Camila. Está presente aí, Camila? Sim, professor. Fala para a gente, se quiser falar do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, fala. Se não, já pode falar da própria irredutibilidade salarial, do princípio da irredutibilidade salarial, que também tem um pouco de similitude.
Tá bom, vou falar do princípio irredutibilidade salarial. Tá. Para garantir que o empregado não tenha o seu salário reduzido pelo empregador durante todo o período que perdurar o contrato de trabalho. É muito claro, né? Mesmo a explicação que faz todo sentido conforme o próprio texto. E, professor, mas e quando tem aquelas convenções que as pessoas passam a ganhar menos, etc., e assim vai? Gente, esse princípio da irredutibilidade salarial, ele é uma regra, e ele não é uma regra absoluta, tá? No sentido de que não é porque eu ganho, vamos pegar um exemplo, 10 mil reais esse mês, que chega no mês que vem, houve aquela questão de convenção, acordo coletivo, eu acabo tirando tempo da empresa, tantas horas que eu precisava trabalhar mais, etc., e acabo recebendo, vamos supor, 6 mil reais naquele próximo mês por conta de questões econômicas que atingiu a empresa e assim vai. Tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque havendo convenções e acordos coletivos, pode acabar. Devia ter colocado ele. Eu acho que eu não... Acaba, então, repercutindo na questão salarial, mas a regra é essa, gente, a regra é de irredutibilidade salarial, é uma regra que, inclusive, tem previsão constitucional, né, e comporta exceção, não é uma regra absoluta, é uma regra relativa, comporta uma exceção desde que haja uma uma negociação coletiva, tá? Negociação é gênero de convenção e acordo coletivo. Regra geral, irredutibilidade salarial, comporta exceção? Sim, comporta exceção. Por meio do quê? Por meio de um acordo ali tete a tete entre empregado e empregador? Não. Aqui vai ter que ter uma relação de negociação coletiva, tá? Pelas reformas trabalhistas atuais que vêm ocorrendo, está sendo dada uma discricionariedade entre empregado e empregador, desde que se alcance um nicho, um nível. Então, por exemplo, eu sou um professor da faculdade de Direito, eu já tenho graduação em Direito, pós-graduação, e eu recebo um salário que ultrapassa 10 salários mínimos. Vamos colocar que ultrapasse 15 salários mínimos. Posso eu, empregado e empregador, fazer uma negociação particular ali, alteração do contrato de trabalho? A legislação está dando essa possibilidade também, só que a gente tem que sempre se pautar, gente, nos princípios gerais, nas regras gerais, tá bom? Aqui no caso aqui, irredutibilidade salarial, que o próprio nome já diz o sentido, o que está querendo dizer, sem maiores problemas, tá? Muito bem. Depois disso, intangibilidade salarial. Renan, está aí presente, Renan? Professor, o Renan pediu para avisar que ele está sem fone, não tem como ele responder. Se ele quiser, ele pode mandar o áudio no próprio grupo aqui do WhatsApp. Que eu coloco aqui no próprio... Você quer, Renan, pelo próprio WhatsApp e mandar um áudio? Manda o ok, sim ou não, no próprio grupo, não tem problema nenhum. Mas, enquanto isso, vamos passando, então. A Dorcilene está por aí? A Gabriele Bonfim já respondeu ou ainda não? Não, né? Professor, o Renan respondeu no grupo, tá? A pergunta dele, ele falou. Tá. Professora, eu não escutei a pergunta. Você pode repetir, por favor, para a Gabriele Bonfim? Tá. Gabriele, para você, a Maria acabou fazendo comentário, mas para você eu vou voltar àquela questão da inalterabilidade contratual lesiva. Mas vamos esperar que o Renan, você pode passar o áudio aí, enquanto isso eu vou vendo da inalterabilidade contratual lesiva. Fala, Bonfim, a respeito
desse princípio, então, fazendo um favor? Professor, você me desculpa, mas eu não sei a resposta. Tem no livro aí depois, tá? Eu vou dar uma lida e eu explico, tá? Tá bom, tá aí na página 10, na página 11 do próprio livro, tá? Obrigada. E você também encontra isso na pré-aula. Renan, por nada, tá à disposição aí, Renan? Pode mandar o áudio. Eu já chamei pela Regiane. Regiane tá por aí? Professor, eu ainda estou dando uma lida lá, que eu recebi o material agora, tá? Tá bom. O Renan, você vai falar a respeito do princípio da intangibilidade salarial. Para a gente encerrar a aula hoje, fica então esses dois últimos princípios. Professor, a Gabriele Fontana pediu para avisar que o microfone dela não tá abrindo, ela não tá. Por isso que ela não tá participando. Não tá conseguindo abrir o microfone. Bom, pessoal, para a gente não ficar com muitas delongas aqui, o princípio da intangibilidade salarial tem sentido em que o salário existe na própria Constituição a previsão do salário mínimo, que deve satisfazer as pretensões da vida no aspecto social, no aspecto íntimo familiar, mantendo a dignidade da família, até mesmo o lazer, né? Não só a questão de alimento, vestimento, mas também a questão do lazer. E o princípio da intangibilidade salarial, tendo em vista o caráter alimentar do salário, significa dizer o quê? Eu trabalho para a manutenção da própria vida e de sua utilização para garantir as necessidades básicas do trabalhador e da sua família. Esse é o sentido do salário mínimo. Não há dúvidas de que é merecido sua proteção pela ordem jurídica. Então, o princípio da intangibilidade salarial é aquele em que confere uma proteção, uma segurança jurídica significante para o salário. Exemplo disso daí é que eu posso dever para alguma pessoa e, ainda que eu deva para essa pessoa, se ela juizar uma ação contra mim, o juiz ele não vai penhorar, em regra, ele não vai penhorar o meu salário. Se o salário caiu na conta, o juiz penhorou, eu digo que aquela verba é uma verba alimentar de natureza salarial e o juiz tira a penhora daquele valor. Essa é a regra, por conta dessa proteção jurídica, tá? Bonfim, quer fazer algum comentário? Renan, quer já comentar, mandar o áudio? Eu terminei de ler, professor. A gente vai pegando maior contato aí ao longo das aulas, não fiquem preocupados aí. Acabou respondendo, a Regiane está presente, né? A Jéssica também está presente, ok. A Dorcilene está presente também, Dorcilene? A Tainara está presente, Gabriele Fontana está presente, tá? Só que ela está sem microfone, né? Foi isso que foi falado, não foi? Isso, professor. Só não estão aqui que eu perguntei, era a Tainara e a Dorcilene, pelo jeito. No mais, a gente está tudo ok. Pessoal, encerramos a aula de hoje. A gente dá continuidade na próxima aula a partir de salário e remuneração. Eu já peço a leitura de vocês, tanto da unidade 1, como na unidade 1 da sessão 1, sessão 2 e sessão 3, já para a aula que vem. Provavelmente a gente chega a encerrar a sessão 2 já na aula que vem e talvez até a sessão 3, tá bom? Eu agradeço muito pela participação de vocês. Se por um acaso for alterar o link, eu aviso para vocês no próprio grupo. E se tiver alguém aqui que estiver assistindo a aula e não estiver no grupo, por favor, não saia da aula. Eu passo o meu número de telefone e eu coloco vocês, depois que vocês mandarem um oi para mim
no WhatsApp, eu coloco vocês no grupo, tá? No mais, estão dispensados, eu agradeço a participação de todos vocês. E até semana que vem. Estão dispensados. Igualmente, professor. Abraço, Gabriele. Obrigada, professor. Até mais. Por nada. Até mais, professor. Obrigada. Até mais, Regiane.